uma articulação da direita conservadora do Brasil com a igreja, com as elites e com financiamento americano, os militares derrubam o presidente João Goulart e enfiam o Brasil numa ditadura que durou 21 anos. E é justamente sobre essa ditadura que a gente vai começar a falar agora. Show de bola? Galera, durante o período da ditadura, a gente vai ter 5 presidentes. Quem são eles? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Agora é válido lembrar que os militares se dividiam em 2 grupos. Um radical, chamado de linha dura, e um mais brando, chamado de Sorbonne. O que acontece? Essa linha dura acreditava que os comunistas iam tomar o poder no Brasil, queriam se estabelecer no poder e acreditavam que só com a perpetuação deles no poder o Brasil estaria seguro. Então a linha dura tinha a ideia de se perpetuar no poder. Já a Sorbonne acreditava também que o Brasil passava por um perigo, que os comunistas podiam tomar o Brasil, mas eles pensavam um pouco diferente. Eles achavam que era importante você afastar o presidente, tomar o poder, afastar esse perigo comunista e logo devolver o poder à sociedade civil. O que acontece? Por que eu estou falando isso antes de começar a falar de cada presidente? Para que você já entenda. Desses 5 presidentes, o primeiro, Castelo Branco, é brando, né? É da Sorbonne. Aí nós vamos ter Costa e Silva e Médici. Vocês vão ver que eles são os caras das torturas, né, do sumiço, do combate às guerrilhas e coisa e tal. Eles são da linha dura e é justamente no governo deles onde ocorre a maior repressão a qualquer tipo de oposição ao regime militar. Aí, no final das contas, nós vamos ter Geisel e Figueiredo. Esses 2 também mais brandos e já com uma ideia de reabertura. Show de bola? Então vamos lá para o começo de novo. Rapaziada, em 64, quando o golpe é dado, vai se estabelecer no Brasil o que a gente chama de junta militar. 3 membros das Forças Armadas, um da Marinha, um do Exército e um da Aeronáutica, vão assumir o controle do Brasil e de cara vão lançar o AI-1. O que são esses AI? São atos institucionais. São atos que são feitos para dar novas regras à nossa Constituição. Nesse AI-1 ficou o quê? O estado de exceção, obviamente, né? Era uma ditadura. Ficou também firmada a questão da cassação de mandatos de qualquer político de oposição. Ficou decretado também que a primeira eleição para presidente seria indireta. E assim, os militares lançam Castelo Branco como presidente, que é eleito em 1964 de forma indireta pelo Congresso Nacional. Ok, galera? No governo de Castelo Branco, a crise econômica que estava afetando o Brasil vai continuar. Então nós temos um período aqui de uma crise econômica bastante profunda. Show de bola? Mas o que mais chama atenção não são as questões econômicas, e sim as alterações na Constituição realizadas pelos sucessivos atos institucionais realizados pelo nosso presidente Castelo Branco. Para que vocês entendam, logo de cara ele vai lançar o AI-2, o Ato Institucional número 2. O que esse AI cria? O que nós chamamos de bipartidarismo, ou seja, os partidos todos são extintos e é criado somente 2 partidos, né? São criados que partidos? O MDB, o Movimento Democrático Nacional, e a Arena. A Arena é o partido do governo, é o partido que diz sim para tudo que os militares propunham no Congresso. O MDB é o partido da oposição, é o partido que vai dizer o quê? Sim, também, né? Acho que sim. Então vai lá, gurizão. Por quê? Rapaziada, lembra aqui que o AI-1 caça os deputados de oposição? Então, se você é de oposição e realmente se opõe, você é caçado. Então, você não vai ter um partido de oposição de fato. Você vai ter um partido de oposição na teoria. O MDB é um partido que dentro
do início aqui da ditadura militar, vai fazer uma oposição de bancada. Não vai fazer uma oposição de fato. Vai se dizer oposição à Arena. Porém, vai sim seguir as regras direitinho e vai fazer o que os militares querem. Porque também era essa a única opção que os restava. Agora, que você entenda. O MDB juntou um mar de político bom de voto. Como o próprio João Goulart, JK, Jânio, o próprio Carlos Lacerda, que incentivou esse golpe e depois pensou melhor e se arrependeu, acabou entrando no MDB. E o que aconteceu então? Nas primeiras eleições para governador, a Arena vai tomar um pau do MDB. E então, o nosso presidente Castelo Branco lança o AI-3, que vai criar o que nós chamamos de prefeitos e governadores biônicos. Ou seja, são prefeitos e governadores que são indicados pelo presidente. Vai acabar a eleição direta para governador. Como quem diz, eu criei 2 partidos. Era para vocês votarem na Arena. Vocês votaram no MDB, agora vocês não votam mais em ninguém. Então não existia mais a eleição direta para governador e nem para prefeitos de capitais, prefeitos de cidades portuárias, fronteiriças ou consideradas importantes para a segurança nacional. Aliás, falando em segurança nacional, é bastante importante que você entenda também que os militares logo de cara vão lançar uma coisa chamada Lei de Segurança Nacional, que tudo que for contra o regime imposto pelos militares vai ser considerado subversão, vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e vai resultar em prisão para quem cometeu o ato de infração à lei, segundo os militares. Então essa Lei de Segurança Nacional, que vai ser posta aqui pelos militares, é quem vai assegurar aos militares um total controle de tudo, de todos os movimentos que vão ocorrer contra essa ditadura durante o período militar. Show de bola? Bem, então a gente viu que o AI-1 criou essa questão da eleição indireta para presidente, caçou parlamentar, o AI-2 criou o bipartidarismo, o AI-3 acabou com as eleições diretas para prefeitos e governadores, ou seja, eles já tinham esculhambado a Constituição de 1946 até não poder mais. Então o que eles fizeram? Lançaram logo o AI-4. O que é o AI-4? É o AI que vai lançar a Constituição de 1967, a Constituição que vai legitimar a ditadura. Agora, todas essas questões levantadas pelos militares vão ser postas na Constituição e se tornarão legais. Maravilha, galera? Então essas são as principais características do governo Castelo Branco. Você pode perceber aqui que eu não falei, enquanto eu estou falando dele, eu não disse a respeito de movimentos sociais, de oposição, de guerrilha, porque de fato, nos primeiros anos da ditadura, e lembrando que ele vai ficar no poder de 64 a 67, os primeiros anos da ditadura não vai haver uma oposição muito forte a esses militares. Então aqui, nesse governo, essa é uma coisa que não se destaca. Já completamente diferente do que vai acontecer no governo do general Linha Dura Costa e Silva. É nesse governo, que vai de 67 a 69, que começa efetivamente o movimento de oposição à ditadura militar. Mas entendam, esse movimento de oposição, ele não vai nascer como uma oposição direta à falta de liberdade, ou não vai nascer como um movimento direto contra os militares, o governo militar. Quando eu coloco aqui movimento operário, sabe o que estava acontecendo? O Brasil estava numa baita de uma crise econômica e os operários começaram a fazer greves. Greves por quê? Porque eles queriam um aumento de salário. Isso acontece em governo ditatorial, isso acontece em governo democrático, isso acontece até hoje, o tempo todo. Os caras não fazem greve para pedir melhores condições de trabalho. Foi também exatamente isso que os caras fizeram. Foram lá e pediram essas melhores condições, aumento de salário e coisa e tal. O movimento estudantil já é um pouco diferente. O movimento estudantil já vai sim pedir um pouco de liberdade, coisas do gênero.
E vai acontecer uma coisa no Rio de Janeiro bastante interessante. Os militares vão ordenar o fechamento do restaurante universitário do Rio de Janeiro, chamado de Calabouço. Acontece, galera, que muita gente depende, muitos estudantes dependem desse restaurante para conseguir se manter estudando na capital. O que vai acontecer? Os estudantes, então, vão fazer um movimento pedindo a reabertura, né, desse restaurante, a reabertura do calabouço, e vão entrar em choque com a polícia. E aqui vai morrer o primeiro estudante. Nessa manifestação, morre o primeiro estudante, ou seja, a primeira vítima da ditadura militar. Rapaziada, qual é a resposta dos militares ao início desse movimento contrário ao que eles queriam? O AI-5, o AI do vestibular, o AI do Enem, o AI mais importante. O que esse AI faz? Primeiro ponto, suspende o habeas corpus. O que seria a suspensão do habeas corpus? Você não tem mais o direito de responder a qualquer acusação em liberdade. Você é preso e aí vai responder. Eu já vou te explicar qual é o problema disso. E a outra coisa que o AI-5 faz, que chama bastante atenção, é o fechamento do Congresso Nacional. Bem, rapaziada, diante de tudo isso, a oposição vai começar a fazer uma resistência armada através do que nós chamamos de movimentos guerrilheiros, com destaque para a guerrilha do Araguaia, que recebia inclusive financiamento da União Soviética, o MR8, que vai sequestrar o embaixador americano. Então são vários grupos considerados terroristas pelos militares e chamados de guerrilheiros pela esquerda, que vão fazer uma resistência armada contra os militares. Aí você vai dizer, mas Otto, esses caras não assaltavam bancos? Assaltavam, mas assaltavam bancos para quê? Para conseguir dinheiro, para comprar armas, para lutar contra a ditadura. Show de bola? Mas a galera, como eu falei para vocês, Costa e Silva é da linha dura. Ele não vai gostar muito desse negócio de grupo guerrilheiro, não. Então ele vai montar um aparato repressivo. Ele vai botar em prática um aparato repressivo imenso, representado pelo SNI, pelo Serviço Nacional de Informação, pelo DOI-CODE, pelo DOPS, pela censura prévia. Agora os militares botam para quebrar, rapaziada. Aqui os militares começam efetivamente a fazer as torturas, a pegar todo mundo, a bater em todo mundo. A rapaziada começa a desaparecer, os ETs começam a abduzir um monte de gente, né? Já que os militares não assumem a morte deles, os ETs devem ter abduzido, porque o que começou a sumir de gente aqui foi uma grandiosidade. Rapaziada, entendam, muito importante aqui, lembra que eu falei que essa questão do habeas corpus era fundamental dentro desse processo? Porque o que acontece, cara? O cara vai lá na tua casa e te prende, sem te dar direito à defesa. Te enfia nos porões do DOI-CODE, te amarra num pau de arara, te tortura de tudo que é jeito. Rapaziada, você vai confessar que é a Cinderela, você vai dizer que você é o coelhinho da Páscoa, você vai dizer o que os caras quiserem que você diga, né, meu irmão? Obviamente, se não tem habeas corpus e o cara vai conseguir a tua confissão através de tortura, obviamente que eles vão dizer que todo mundo é culpado. Massa, galera? Agora, se Costa e Silva torturou e matou, ele é um escoteiro, porque o profissional nessa brincadeira foi Médici. Médici matou tanto que a gente costuma dizer que a partir do governo Médici vai acabar a ação guerrilheira, porque os guerrilheiros desistiram de lutar contra. Não, rapaziada, é que ele matou todo mundo mesmo, tá? Então a repressão continua muito forte, é um dos tópicos do governo de Médici. Agora sim, cara, tem outros dois tópicos que são muito, mas muito importantes. A questão do milagre econômico brasileiro. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para vocês. Vamos voltar aqui, que o gordo passou errado. Pronto, voltamos. O que acontece aqui é o seguinte, gurizada. O Brasil o presidente chamou um cara com o nome de Delfim Neto para organizar um plano econômico para desenvolver o país. Delfim Neto olhou para o cenário internacional e percebeu que os juros estavam bem baixos. Então ele começou a fazer muitos empréstimos, assim como fez JK. Só que ele investiu muito melhor esse dinheiro.
Ele investiu em estatais, em infraestrutura e fez de fato a economia brasileira dar um salto sem precedentes em nossa história. Durante os anos de 70, 71, 72, 73, a nossa economia subiu mais de 10% ao ano. Então foi muito forte esse crescimento econômico. E o povo ficou rico? Não, cara, porque o milagre econômico brasileiro, embora a economia tenha crescido bastante, tem um lado extremamente cruel, porque a população ficou ainda mais pobre. Na verdade, o milagre econômico brasileiro, ele alargou o abismo social, porque o rico enriqueceu e o pobre empobreceu. O que vai dar fim a esse milagre econômico? A crise do petróleo, que vai ocorrer em 73. Por quê? Com a crise do petróleo, os juros internacionais disparam. A disparada desses juros leva o Brasil a refletir. Por quê? Com a crise do petróleo, o barril quadriplica de preço, quintuplica de preço, os juros disparam e o país tem que parar para fazer uma análise. Continuamos pegando dinheiro mesmo com juros mais alto, continuamos importando petróleo mesmo com juros mais altos, ou seguramos esse crescimento? Adivinha qual foi a opção do governo? Toca-lhe o pau, Marco Velho. E os caras saíram comprando e continuaram pegando empréstimo, comprando petróleo, fazendo obras faraônicas. O que aconteceu? A dívida externa do Brasil começou a crescer e não parou nunca mais. A gente vai entrar numa crise econômica horrenda. Se a década de 70 é marcada pelo milagre econômico, o resultado desse milagre econômico é a gente ter uma década de 80 conhecida como década perdida, com a inflação chegando à casa dos 2.000% no início da década de 90. Show de bola, galera? Outra coisa importantíssima é a propaganda demagógica que ele vai utilizar. Rapaziada, frases como Brasil, ame ou deixe, Brasil, esse país ninguém segura, musiquinhas, coisas do gênero, né? O Brasil sendo tricampeão, ganhando a taça Jules Rimet, ou seja, a impressão que se tinha é que a hora e a vez do Brasil havia chego através dessa propaganda toda. Então entendam, ele deixa o povo pobre, mas ele faz tanta propaganda que até o povo empobrecido acaba acreditando que está melhor. É muito louco, mas a mídia tem essa capacidade. E a gente vê a mídia manipulando o que quer que o povo pensa o tempo todo, né, rapaziada? Aqui não foi diferente. E lembrando a vocês, havia uma censura na imprensa muito grande. Então, de fato, os veículos de comunicação não tinham a liberdade para dizer o que de fato acontecia no país. Outro tópico extremamente importante que vai ocorrer aqui é a criação do Plano Condor, cara. O Plano Condor é o maior plano de terrorismo de Estado da história, cara. O que acontece? Com o financiamento americano, os países Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, as 5 ditaduras que a gente vai ter aqui na América, vão se articular para perseguir os opositores. Então não adianta você fugir para país da América do Sul não, cara, que eles te catam lá e te matam lá mesmo. Então o Plano Condor é um plano que é financiado pela CIA, aonde essas ditaduras na América do Sul, todas elas financiadas pelos Estados Unidos com o mesmo propósito, né? Evitar uma aproximação com o comunismo, gerou o quê? Gerou uma perseguição imensa contra os opositores dos regimes ditatoriais.